Salve, salve galera, começando mais um Pega a Visão Tricolor. Hoje vamos estar aqui analisando as próximas rodadas do Bahia, aqui do bloco 6, penúltimo bloco desse Brasileirão. Jogos importantes para essa reta final do Campeonato Brasileiro, no qual será decisivo para o nosso Esquadrão de Aço conseguir essa vaga ou não na Libertadores. Lembrando que ainda tem uma possibilidade de abrir um G8, caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil e o Botafogo seja campeão da Libertadores. Ainda assim, ainda pode um possível G9, né? Porque o Cruzeiro está dentro. Caso o Cruzeiro ganhe essa Sul-Americana, abre mais uma vaga, um G9. E aí, Canário? Ontem o Flamengo conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Você vê esse possível G7 já sendo aberto lá ele? Cara, vamos ser sinceros, eu acho que sim. O Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, até porque o Galo tá na semifinal da Libertadores. Ou seja, eles vão priorizar a Libertadores e não vão dar tanta prioridade à Copa do Brasil. Ou seja, eu acho que pode ser aberto um G7 aí. Torcer para Cruzeiro e Botafogo ganhar as respectivas competições sul-americanas aí. Eu acho bastante difícil essa Libertadores pro Botafogo, apesar de ter um time competente, qualificado. Eles montam um jogo bastante difícil contra o Penharol. Tradicionalíssimo na Libertadores, 5 títulos, não é um jogo fácil, ainda mais lá na casa deles. O Cruzeiro também tem a possibilidade de abrir mais uma vaga, no caso seria um G9, caso conquiste a Sul-Americana. Não vejo o Cruzeiro como favorito, eu acho que o Racing vem mais forte a Sul-Americana, inclusive enfrenta o Corinthians, que está do outro lado da chave, e vamos ver no que vai dar. No início desse bloco 6 aqui, a gente vai ter o jogo agora contra o Vasco fora, lá no São Januário. Depois pegamos o São Paulo aqui dentro. Saímos de novo lá para o Alfredo Jaconi para enfrentar o Juventude. Voltamos para enfrentar aqui o Palmeiras, o Paranaense dentro de casa e finalizamos o bloco 6 com o Cuiabá fora. Desses jogos aqui, qual você vê como possível triunfo e qual você vê o Bahia passando dificuldade, ou conseguindo empate ou nem saindo com esse empate? Cara, primeiro eu vou falar de Bahia e Vasco, que na minha opinião é aquele jogo que é muito 880. É verdade. Ou vai sair muito gol, ou vai sair um 0-0 que vai complicar tudo. Ou aquele 1 a 0 Porque ferrado, assim, né? é, porque assim, quando o Bahia tá mal, o Bahia pega o Vasco ajuda o Bahia, quando o Bahia tá mal, pega qualquer time e o Bahia ajuda outro time. O Vasco vem de um jogo de uma sequência de 7 jogos sem vencer, e aquele problema que a gente sabe que o Bahia tem. Gosta de reviver time que tá morto. Sempre quando é pra quebrar tabu é sempre em cima do Bahia, não tem jeito, não tem o que fazer. O Vasco esperava uma grande motivação quando o Coutinho chegou para motivar a torcida, ainda mais o Coutinho jogando com o Paé ali. Mas pelo contrário, o time ainda não se encontrou. O Coutinho ainda não conseguiu jogar o que sabe jogar. É um cracaço, mas ainda não teve aquela conexão ali com o Paé. Já depois a gente volta para aqui dentro de casa para enfrentar o São Paulo. Inclusive daqui a pouco tá passando para vocês aí os últimos retrospectos dos jogos dos nossos adversários. Já o São Paulo aqui dentro de casa, sabemos que o Ceni parece que entrega contra o São Paulo, é igual o Flamengo, é algo que é assustador. O Bahia parece que não consegue ganhar do São Paulo. Mas eu vejo o Bahia ganhando esse jogo, sinceramente. O São Paulo tem um time bom. Mas eu vejo, caso o Bahia consiga impor seu ritmo de jogo aqui dentro, a gente sai com triunfo. Qual a sua opinião a respeito do São Paulo agora? São Paulo eu não acho um jogo tão difícil, apesar que os caras têm um bom elenco, tem Caleri ali, tem Lucas Moura e tal, mas é aquela coisa. O Bahia tem que se impor, fazer seu jogo, torcer para não ter erros no meio campo, no ataque, apesar que a gente tem Everaldo e Tassiano. Mas bora para frente, torcer para ganhar o São Paulo e conquistar mais 3 pontos aí nessa tabela. Concordo, concordo. Aí logo depois a gente sai para enfrentar o Juventude. É chatinho jogar com o Juventude lá fora, inclusive ontem o Palmeiras viu isso. Os caras abriu o placar, depois o Juventude empatou, fez mais um, o Juventude empatou de novo. Mas como eu falei, esse ano, apesar do Bahia nesses últimos jogos estar chateando um pouco a gente viu que o nível aumentou. Pra mim, dos tempos que eu acompanho o futebol dele, quando me entendo por gente, é o melhor elenco do Bahia, sem dúvidas. E pra mim tem total capacidade de ganhar todos esses jogos aqui. Sabemos que jogo é jogado, futebol é jogado. Às vezes a gente acha que é uma coisa e não acontece. Esse jogo contra o Juventude eu colocaria entre um dos mais chatos desse bloco, porque parece que quando o Bahia joga com um time inferior sofre mais dificuldade. E eu acho que vai dar bastante trabalho contra o Juventude. Juventude é um time bem chatinho, cara.
principalmente fora de casa. É um time que não se entrega fácil, a gente viu isso É ontem. verdade, sim, sim. Jogou muito bem contra o Palmeiras. E é aquela coisa, o Bahia gosta de. É aquele jogo que eu não vejo o Bahia ganhando, não vejo o Bahia no máximo empatando. É aquele jogo que pode surpreender, né? Que a gente acha que. Ao mesmo tempo que a gente acha que é o mais fácil desse bloco, é o mais difícil. É o mais difícil. Verdade. Que eu acho que vai ser Bahia e Juventude e Bahia e Cuiabá. Vai São os dois Cuiabá. jogos que eu acho que vai ser mais difíceis pro Bahia. Cuiabá. Aí, dois jogos dentro da Fonte Nova, né? Palmeiras e Paranaense. Palmeiras tá na briga contra o Botafogo. Os caras vão vir essa reta final engolindo tudo. Só sobraram pra eles o Brasileirão. Então, os caras tá descansados pra focar nisso. Já o Botafogo ainda tem Libertadores pra focar. E se os caras não abrirem o olho, vão perder esse título de novo esse ano para o Palmeiras, tá? Vale destacar isso. Eu vejo o Palmeiras ganhando esse título em cima do Botafogo. Os caras tá muito focado. O Estevão vindo na crescente, inclusive bateu o recorde de Neymar em participação em gols com 17 anos. O menino é bom demais. O Bahia sofreu, a gente sofreu na mão dele no primeiro turno, aquele contra-ataque que nosso querido Jean Lucas falhou, mas enfim. Eu acho um jogo difícil contra o Palmeiras. Mas, como eu falei, aqui dentro do nosso domínio, a gente pode ganhar sempre. Ganhar sempre a questão do time colocar a cabeça no lugar e relembrar as metas que tem para esse ano. E aí o Paranaense, que com todo respeito ao Paranaense, com todo respeito ou sem respeito algum, é ganhar. Os caras vêm uma decrescente terrível. Eu nunca vi o Paranaense nesses últimos anos como tá agora. Futebol horroroso dos caras. E o Bahia tem a obrigação de ganhar esses caras aqui dentro, sinceramente. E aí fecha o bloco com o Cuiabá, como você falou, um jogo chatinho. Comenta esses três últimos jogos aí. Eu gostaria que você desse mais ênfase no Paranaense, porque assim, eu acho que é o jogo que o Bahia tem que mostrar serviço mesmo. Pra mim é um dos adversários atualmente mais fracos desse bloco aí. Botaria empatado com Juventude. Palmeiras vai ser aquele jogo chato, principalmente pelo elenco do Palmeiras, pelo treinador que tem o Palmeiras, que a gente sabe que quando ele não é de competição, para focar no Brasileirão, parece que ele faz um negocinho ali dentro do vestiário que o Palmeiras volta totalmente diferente. Parece o City contra o Arsenal lá na Premier League nesses últimos 2 anos. Pô, é absurdo, pô. O trabalho que Gabriel Ferreira faz. Tem 3 ou 4 anos ele aqui no Brasil já. Sim, sim. Nunca vi uma carreira de um treinador tão longevo aqui no Brasil. Com a sequência de títulos, Libertadores, Brasileiro e tal. E vai ser um jogo complicado aqui em Salvador. Mas acho que dá pra gente trazer esse triunfo, sim. Verdade. E quanto o Paranaense? Cara, o Paranaense tá mal demais. Nunca vi o Paranaense uma sequência É assim depois realmente, pra mim, dessa. um bagulho totalmente estranho, velho. Depois que os caras ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma Sul-Americana. Não vi os caras em uma sequência Bateu na final da tão. Libertadores contra o Flamengo, vale lembrar. Sim. Nunca vi os caras em uma sequência tão ruim assim. É aquela coisa. Ano passado a gente pegou os caras na mesma sequência, não tão mal, mas a gente pegou os caras com a sequência ruinzinha e a gente empatou. Tomou o gol ali, se eu não me engano, no final. E não pode deixar acontecer a mesma coisa, velho. Eu Que ano colo... passado, se eu não me engano, foi no finalzinho do campeonato, a Foi gente sim tomou um no final, empate dos aquele gol do caras no final do Canobi de jogo. cabeça. Como eu falei, pra mim, eu vou até reformular. Eu colocaria o Paranaense até mais fácil que o Juventude lá fora. Com todo respeito ao Paranaense. Desse, Muito desse mais bloco fácil. aí, pra mim, é o mais fácil do Bahia ganhar, porque os caras tá irreconhecível. Os caras vão conseguir trocar dois passes. Inclusive, no primeiro turno lá dentro, a gente engoliu os caras. A gente tomou aquele gol, mas a gente engoliu. Pra mim, um dos melhores jogos do Bahia no Brasileiro esse ano foi aquele contra o Paranaense. 1-2. E eu vejo eles como um jogo ganhável. Ganha demais. Cuiabá também é um joguinho chato. Mas aqui, como a gente sabe, aqui a gente tem as metas aqui. Inclusive, deixa aqui os créditos para o Menezes, que sempre traz esse bloco aqui do Brasileirão. A meta da Libertadores por bloco é 10. A da pré-Libertadores é 9. E a Sul-Americana é 8. Na minha visão, eu vejo três pontos aqui dentro de casa contra o São Paulo, Paranaense e vejo um 3 pontos contra o Juventude, apesar de ser um jogo difícil, tá? Se a gente conseguir ganhar essas três partidas que eu tenho em mente, que eu acho que é ganhável pro Bahia, ok. Não sei qual é a sua visão, mas aí eu acho que o Bahia, nesse acumulado aqui, no mínimo, consegue 9 pontos. É isso aí, galera. Valeu por mais um plantão aqui no Pega Visão Tricolor. Agradecer a vocês. Só relembrando, ativa as notificações, senão o vídeo não chega pra vocês. Deixa seu like aqui embaixo, seu comentário que é muito importante pra nós. Do mais é isso, tamo junto. Valeu, família.